todos, estamos aqui no Mané Garrincha. Já vou abrir direto aqui com o nosso convidado, porque está aqui com a gente. Bruno Guimarães, além de Denilson Show e de... Aí, desculpa, eu estava perguntando do titular ali, Felipe pediu pra ele rapidinho, foi mal. Estão sentindo nesse momento, com esse gol no fim, a vitória, os 3 pontos, valeu, que é o mais importante. galera. Parabéns pela vitória, Bruno. Bem-vindo ao Troca de Passe, Bruno. Valeu, obrigado, pessoal. obrigado. Jogo difícil, Valeu. muito disputado. A gente sabe que a seleção da Eric. Colômbia é muito física, muito dura de jogar, uma equipe complicada, que nos exigiu ao máximo. Acredito que a gente mereceu a vitória. Acredito que nos últimos 2 jogos a gente merecia também. Ficamos no empate. Hoje, quando foi chegando esse final, no empate, aquele sentimento ruim, graças a Deus a gente conseguiu. O Vini acertou um chute, um desvio, gol. Uma vitória muito importante para dar alívio, para dar confiança perto de um jogo tão importante contra a Argentina. Mansur, Oi. boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Denilson. Boa noite, Bruno. Obrigado por atender a gente. A gente observando ali o jogo no início, até na parte tática do jogo, depois do início, até animador da seleção, enquanto o gol, a Colômbia tinha vindo com o habitual dela, que eram os 3 meias, o Rames à frente, 2 atacantes. Depois do gol, ela muda para o 4-2-3-1, com Arias passando para o lado direito, e a partir dali ela encaixa a marcação 1 contra 1. E a partida foi para vocês ali, foi o ponto que dificultou o jogo. E por que a seleção, quando é pressionada 1 contra 1, aconteceu na Copa América em dado momento, por que tem sido difícil para o Brasil sair de trás? Eu acho que a gente, depois de hoje, principalmente, acho que o Dorival vai trabalhar mais isso. Eu acredito que quando a gente estava conseguindo jogar, a gente botou eles na roda, sendo bem sincero. Foi um começo muito animador, a gente estava muito confiante, tivemos mais 2, 3 chances de fazer gol. A gente já estava achando, cansei de achar o Rafinha, o Rodrigo entre linhas. Então a gente estava tendo uma facilidade muito grande. Depois que eles mudaram o sistema, acho que a gente também não percebeu no começo que eles tinham mudado. E nos deu um nó tático, sendo bem sincero ali. Mas no segundo tempo a gente conversou no vestiário, a gente tentou aproximar. Acho que a gente consegue fazer muito mais com bola ainda. Principalmente situações de saída de bola. Acho que a gente deixou um pouco a desejar. Mas na parte final acredito que a gente foi muito bem. Caprichamos no último passe, tivemos umas 3, 4 chances de fazer gol no segundo tempo. Mas essa questão do individual é algo que eu tenho certeza que o Dorival vai trabalhar mais agora. Denilson Show, boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, boa noite. Estreia sua aqui no Troca. Minha estreia. Pé quente, Pé quente, Brunão, satisfação, prazer, Mansur, mais uma vez, uma ótima noite a todos. Acompanhando o jogo, acompanhando o início da partida, o cenário ideal é você, num jogo tão nervoso, que seria um jogo competitivo pela condição técnica e física da seleção colombiana, um cenário ideal porque o Brasil faz o gol com 3, 4 minutos de jogo, depois o Brasil consegue ter um pouco da bola. Na minha opinião, e aí eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso, quando a Colômbia faz o gol, eu acho que o Brasil sente que o Brasil não conseguiu ficar com a bola. E automaticamente a Colômbia foi ganhando corpo, ganhando força na partida. Mais ou menos por aí, Bruno? Totalmente. Acredito que a gente não é uma equipe de jogar sem bola. A gente só tem jogador de qualidade, jogadores técnicos, a gente não tem jogadores marcadores assim. Então a gente tenta sempre abafar. A gente conversou no vestiário que a gente queria fazer os primeiros 15 minutos em cima dele, pressionando, tendo a bola, conseguimos fazer isso muito bem. Mas depois que a gente foge das nossas características, a gente vai sofrer. Foi o que aconteceu hoje, sofremos um pouco no primeiro tempo, mas depois acertamos. Acho que você leu o jogo muito bem nesse sentido. Como eu disse, nossa equipe só tem jogador técnico, então a gente precisa da bola, a gente precisa jogar e temos que melhorar nesse sentido, principalmente jogando em pressão. Ô Bruno, como foram esses últimos dias seus? A gente não tem talvez a noção do que é um clube tirar um jejum de 70 anos sem um troféu e depois um jogo com essa carga dramática que a seleção teve. Como é que foram esses seus últimos dias, hein? Incríveis, eu acho que sendo capitão do clube, o segundo brasileiro sendo campeão, levantando um troféu na história, só o primeiro era o Fernandinho, agora eu fui o segundo. Estou muito feliz, muito realizado, muito cansado, sendo bem sincero. Não treinei a semana toda, só treinei ontem porque fiz exame de sangue, mas estava muito cansado e me preparei, só descansei para esse jogo. Mas uma semana assim maravilhosa. Infelizmente estou fora contra a Argentina, era um jogo que eu queria muito jogar. O juiz me deu um cartão com 8 minutos na minha primeira falta e enfim, mas uma semana maravilhosa para mim, essa vitória, título, estou muito feliz, muito realizado, um grande momento na carreira. Deixa eu liberar o Bruno aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado valeu, pela valeu, sua presença aqui no Troca, pela gentileza valeu, abraço, de estar com a gente aqui no comecinho do programa. É bom estar aqui, né? É bom estar aqui. A gente tem o privilégio de conseguir uma boa entrevista como essa, logo no início do programa, diante de uma seleção brasileira que fez pelo menos o que se precisava nesse momento, que era vencer o jogo. Os 3 pontos eram fundamentais, pensando na classificação para a Copa do Mundo. Agora, sobre a atuação em si, a gente tem muita coisa para falar, sobre a parte defensiva, a parte ofensiva, e aos poucos a gente vai destrinchando aqui no nosso programa. Primeiro de tudo,
Eu queria ouvir sobre a escalação inicial, a escolha pelo João Pedro e se dentro do que a gente imaginava antes do jogo, vocês imaginam que aconteceu o que o Dorival pensava com a presença do João Pedro. Começo contigo, Donilson. Como é que você avaliou a função do 9 hoje com o jogador do Brighton da Inglaterra? Boa, Fê. Ele começa o jogo, assim como a seleção brasileira no coletivo, funcionando bem. Eu acabei de fazer a pergunta aqui para o Bruno, que é um cenário ideal, porque o Brasil ele entra, de certa forma, pressionado, jogando em casa, diante de 70 mil torcedores, no Mané Garrincha, casa cheia, e a torcida, no meu ponto de vista, até apoiou a seleção brasileira em alguns momentos, a não ser ali na hora da alteração do João Pedro, que houve ali um pouquinho de vaias e tudo mais, ele também consegue dar a dinâmica, né, do jogo. Só que quando o Brasil sofre o gol da Colômbia, o Brasil começa a se sentir desconfortável na partida, o Brasil não consegue ficar com a bola, tirar um pouquinho dessa empolgação que é natural, você jogar fora de casa diante da seleção brasileira, você consegue um gol saindo, perdendo, então é natural que você ganhe um fôlego dentro da partida, e aí eu acho que é o que o Dorival precisa conversar, trabalhar e principalmente os jogadores tentar assimilar melhor quando sofre o gol. Sai ganhando, sofre o gol, estudar um pouquinho melhor, trabalhar um pouquinho melhor essa questão emocional. Não achei que o João Pedro fez uma partida boa. Tanto é que a entrada do Matheus Cunha, ele entra melhor, ele dá uma outra dinâmica. Óbvio que durante o programa a gente vai falar um pouquinho mais das outras alterações, mas simplesmente do 9 para o 9, né? Eu até falei em off ali, o Dorival não mudou o sistema, né? Porque ele tira o João Pedro, coloca o Matheus Cunha, e aí sim o Matheus Cunha consegue dar um pouquinho mais de dinâmica, saindo da área. O Rafinha aparece um pouquinho mais para o jogo, e no finalzinho ali o Vini acabou fazendo o gol que deu a vitória para o Brasil. E aí eu queria saber de você sobre esse assunto, meu senhor, se a pouca participação do João Pedro, especialmente depois dos 20 minutos do primeiro tempo, se dá por ele realmente não estar numa noite boa, ou se pelo conjunto não estar funcionando como devia depois, especialmente do empate da Colômbia. Olha, Felipe, para mim tem as duas coisas juntas. O João Pedro individualmente teve momentos bons e momentos piores com a bola, mas ele foi um pouco vítima de uma seleção que, para mim, fez um primeiro tempo muito, mas muito preocupante, muito abaixo do que a gente poderia esperar. O Brasil, se a gente pensar qual era o cenário ideal para a seleção brasileira num jogo como hoje, com essa formação, com jogadores que gostam de acelerar, que gostam de correr no espaço, tem uma vantagem no placar. O Brasil consegue construir essa vantagem muito rapidamente e a partir, vou repetir o ponto que eu abordei Você aqui foi com o Bruno convocado Guimarães. no momento em que... A partir do momento em que a Colômbia taticamente muda o sistema e passa uma marcação que fica muito encaixada individualmente, um jogador contra um o campo todo. O Brasil não consegue sair de trás. Quando o Brasil não consegue mais sair de trás, precisa recorrer a uma bola longa, uma bola esticada, bola dividida. É evidente que nem a velocidade dos atacantes, dos homens de frente, ela começa a aparecer, nem o trabalho do João Pedro de eventualmente vindo fazer um pivô, receber de costas, acontece. Os jogadores de frente passam a receber sempre em muita desvantagem. Achei que foi um primeiro tempo muito ruim da seleção. O Brasil cresce um pouco no segundo, e faz a metade final de jogo, aí sim, o Brasil empurra a Colômbia para trás, com jogadores de mais vigor físico, com a presença do Joelinton, com a presença do Cunha, com o entendimento do Wesley com o Savinho pela direita, que entrou muito bem. Parecia que eles jogavam juntos há muito tempo. Os dois entraram bem, por sinal, né? E com o entendimento entre eles, de troca de passe, de atacar espaço, o Brasil conseguiu construir, empurrou a Colômbia para trás, e dá até para dizer que o Brasil merecia o gol quando o Brasil encontra o gol do 2-1. Mas ainda é uma seleção que parece que joga por espasmos, né? Espasmos de velocidade, de arranque, não tem uma pausa, uma construção, um controle, uma seleção com muita dificuldade de controlar os jogos. E a saída de trás do Brasil, quando pressionada, esse ponto de fato me preocupa muito, porque vai ser muito constante o Brasil encontrar times no futebol de hoje que vão pressionar. E o detalhe é o seguinte, né? Enquanto o Brasil não tem conseguido fazer essa pressão no campo do adversário para tentar roubar a bola, quando a Colômbia tem a posse, ela é muito confortável para jogar. O Brasil tem uma dificuldade tremenda para conseguir colocar o homem da bola em apuro.
Então a impressão que dá é que se a Colômbia quiser ficar cozinhando o jogo, tocando para lá, para cá e tal, o Brasil não conseguiria roubar. Teria muita dificuldade, a marcação sempre muito distante. E o contrário, quando o Brasil estava com a bola, aí entra naquilo que vocês estavam falando. A Colômbia, ao contrário, fazia uma pressão muito melhor, né, na saída de bola do Brasil, criando bastante dificuldade. E acho que é claro que há uma questão de um trabalho mais recente e tudo mais, mas um mês de Copa América, 15 jogos com o de hoje, já era para o Brasil conseguir minimamente pressionar o adversário na saída de bola de uma maneira mais efetiva. Ou eu estou sendo muito exigente para pouco tempo de trabalho, Denilson? Não, eu acho que a linha de raciocínio é essa e acho também que a comissão técnica da Colômbia pensou da mesma forma. Obviamente que o plano acaba mudando quando você sofre o gol com 3 minutos, então você precisa se expor um pouquinho mais, mas eu acho que a Colômbia deve ter pensado, até a gente conversou no pré, enfrentar o Paraguai em casa. Então vamos empatar contra o Brasil e a gente vai em busca dos 3 pontos jogando em casa. E aí você sofre o gol com 3 minutos, precisa se expor um pouquinho mais. Aí vem a situação emocional do jogo, que aí eu acho que a Colômbia foi inteligente, Felipe Mansur, porque quando a Colômbia faz o gol e consegue ficar com a bola, era o que o Brasil deveria ter feito quando o Brasil faz o gol. Porque aí eu volto a falar, estou sendo até repetitivo. Você cria um cenário ideal para você jogar com toda essa velocidade que o Brasil tem, com toda essa qualidade individual que o Brasil tem. O cenário ideal é esse. Você vai enfrentar uma seleção fechada. A gente consegue quebrar essa marcação, a gente consegue fazer o gol. Agora é hora da gente relaxar e jogar. E aí não aconteceu, que eu acho que o Dorival vai ter muito trabalho para tentar corrigir isso. Agora, tem uma coisa no futebol que é curiosa, né? No desenvolvimento, no crescimento de times de futebol, muitas vezes existem vitórias que, pela forma como acontecem, elas terminam por ser muito marcantes numa campanha, né? E a forma como veio esse resultado de hoje, a explosão que aconteceu no estádio no momento do gol, o Brasil só achar o gol da vitória nos minutos finais, no momento em que pressionava, até criava situações, isso pode, pelo menos sob o ponto de vista da confiança, que para alguns jogadores estava sendo um ponto muito importante e travando o desempenho de muitos, talvez a gente vá concluir daqui a pouco que esse jogo pode ser uma virada. Que ele pode servir, a gente não sabe como vai ser o trabalho, como vai ser a questão de comissão técnica, enfim, são outras discussões. Agora, que esse jogo pode tirar um peso de muitos jogadores e fazer com que o time junto cresça, ganhe corpo depois de uma vitória como essa, a gente viu acontecer muitas vezes no futebol, né? Ô Mansur e Felipe, perdão, isso que você está falando deu para sentir no Bruno Guimarães. Ele senta aqui para trocar ideia com a gente, conversar com a gente e fala, a gente merecia, né? A gente verdade, merecia. verdade. Então você já vê que essa confiança, provavelmente dentro do vestiário, eles estão comemorando justamente com esse sentimento de ter recuperado um pouco dessa autoestima. Você vai leve, até que o Brasil mereceu mesmo a vitória. Sim, não fez um grande jogo. A Colômbia foi melhor time do que o Brasil para mim no primeiro tempo. Os 20 minutos, né, Mansur? Na segunda parte do primeiro tempo. O Brasil jogou bem. Para mim, o Brasil jogou 5 a 10 minutos de primeiro tempo e depois a Colômbia, para mim, foi exigente. Taticamente foi melhor contas aqui, eu tava contando uns 20. Mas o segundo tempo, acho que tem o início de jogo, que é um jogo equilibrado. O Brasil melhor, conseguiu até pressionar melhor, conseguia fazer o jogo acontecer mais tempo no campo da Colômbia, mas ainda muito dependente de espaço para acelerar. A segunda metade do segundo tempo, sim, aí o Brasil empurra a Colômbia para trás e o jogo acontece no campo ofensivo do Brasil. Porque eu acho que o Brasil pode ir mais leve a Buenos Aires também. Sim. Que é um grande desafio, é mais natural até eventualmente o resultado ruim. E tem um detalhe, né? É impopular isso. Agora, o Brasil tem uma quantidade de jogadores que aceleram no espaço maior do que jogadores que criam a partir de pausa, de articulação, de controle. O jogo contra a Argentina é um jogo em que o Brasil eventualmente até pode ceder a bola e resolver em contragolpe, resolver atacando o espaço. Porque essa seleção, o gol hoje contra a Colômbia nasce num lance em que um passe encontra o Vinícius com possibilidade de correr. Correr no espaço. Que é o que essa seleção faz melhor do que eventualmente atacar um adversário que se feche mais. Até pela característica dos jogadores. O jogo em Buenos Aires, também pela característica de uma defesa argentina que não é tão rápida, pode oferecer essa situação ao Brasil. É por aí. Deixa eu fazer o seguinte, então, porque foi tudo muito corrido hoje aqui. Tudo. Né? Terminou a transmissão, a gente chegou já com convidado e tudo mais. Deixa eu chamar a galera que está lá nos nossos estúdios, lá no belo estúdio do Troca de Passes. Lá estão Joana de Assis, Felipe Bastos e também Alex. É isso aí. Eu quero ouvi-los sobre a atuação da seleção brasileira e sobre as primeiras impressões nessa noite de hoje. Boa noite, Joana. Boa noite, Alex. Meu freguês, Felipe Bastos. Boa noite para vocês, amigos.
Boa noite para vocês também, Felipe, Denilson, seja muito bem-vindo, falando no ar pela primeira vez com você, Mansur, aos meus colegas aqui que estávamos juntos acompanhando o jogo, Alex, Felipe Bastos, muito boa noite. Foi aquele jogo, como o Felipe já resumiu, né, nesse começo de troca, e até o Bruno Guimarães reforçou esse sentimento, né, falou de alívio, se fala muito em alívio, e o Bruno Guimarães falou, né, na entrevista, olha, era um sentimento que estava muito ruim, e de repente o Vini fez aquele gol, e aí a gente merecia vencer. Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês, meus amigos, é qual é a energia que emana a seleção brasileira nesse momento? O que persiste? É o alívio? É a esperança? O que vocês estão... Qual que é a primeira lição que vocês tiram aí nesse pós-jogo, nessa vitória sofridinha diante da Colômbia? Você que é da casa. Ah, mas Deus o livre, mas boa noite! Show, show, seja bem-vindo, Dena. Você é penta. Boa noite pra você, pra todo mundo, meu querido. Você é um monstro sagrado e aí você tá no meio de dois caras aí que eu vou te contar, cara. Eles devem estar arrebentando Brasília, velho. Você tá louco. Cara, eu acho que de alívio, sim. Eu acho que tem um lado muito positivo em vencer. E isso é super importante, porque vem um momento tenso e é tenso pra todo mundo. E jogar nessa tensão, onde você não... poderia não ter o resultado e você não estar produzindo, futebol, o resultado ele vem primeiro do que tudo, assim, nesse sentido, para poder aliviar. E contra um adversário dificílimo, cara. Lógico que até algum momento que a própria Colômbia, e penso eu, que ela iria às vezes jogar melhor que o Brasil. Porque ela, se a gente for ver como equipe, né? É até estranho falar, mas parece que ela tem um passo de organização, de jogo, de tudo e de tempo, parece. De tempo não, porque os jogadores são parecidos. Mas é uma seleção que ela joga de igual para igual contra qualquer seleção no mundo. Então, esse ponto, se a gente for olhar, eu acho que traz algo muito positivo. Sobre a questão de você se adaptar, me preocupa um pouco, porque se você pega ali logo que você tem algo, jogadores desse nível, e você não consegue ajustar algo, porque a hora que ficou mano a mano, tá encaixado. Só que na hora do encaixe mano a mano, o Brasil perdeu os duelos, entendeu? O Brasil passou a marcar pior. E marcar pior quer dizer que você vai ficar menos com a bola, né? Nesse sentido. Então, e você, quando você está jogando individualmente, você precisa criar algum tipo de movimento, abrir espaço para outro receber. Só que você vai ter sempre alguém na sua cola, né? Isso aí você depende dessa individualidade, dessa qualidade que os jogadores brasileiros têm. Mas eu acho que vendo num todo, eu acho que o Brasil ele faz um jogo do momento que vem sempre tenso aqui no Brasil, contra esse adversário, que eu acho que é um jogo positivo, sim, não é um jogo maravilhoso. Isso não tem, é só se louco for falar isso. Mas tiveram realmente momentos, o Brasil finalizou o quê? 7 vezes? Quase 8 vezes, vamos dizer assim, se for colocar, é duro falar quase 8, né? Porque... No primeiro tempo foram só 2. Só 2, 6 contra 2. Senão depois parece até os ex-colegas nossos aí que falam, eu acho que com certeza, né? Aí fica complicado. Mas eu acho que foi o resultado, eu acho que bom pro Vini fazer o gol. Eu acho que ele teve ações já melhores do que, de repente, outros jogos, assim, mais ações. Não é o Vini que a gente, não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tiro algo de positivo aí dessa partida. Fê, boa noite. Pensa como Alex? Boa noite, Jô. Boa noite, Alex. Boa noite. Eu tô escondendo meu tornozelo aqui, viu? Porque, companheiro. Boa noite, Penta. Boa noite, Mansur. Felipe, eu não sei de onde você tirou que eu sou seu freguês, né, meu amigo? A gente joga junto, mas brincadeiras à parte, eu acho que é sentimento de alívio, sim, né? Porque em certo momento, a classificação do Brasil estava ficando em 6º, né? E com o gol do Vini, a gente vai para a vice-liderança. Logicamente, amanhã tem um jogo do Uruguai contra a Argentina. Mas é um Brasil que o Mansur foi muito bem. O Brasil tem espasmo dentro do jogo. O Brasil oscila muito em transição, em jogar ofensivamente, como a gente vê no pênalti aí do Vini. O Brasil ele consegue jogar porque tem velocidade, né? Mas o Brasil ele precisa cuidar mais da bola, ter mais controle do jogo. Isso falta ao Brasil. Porque eu acho que esses 4 jogadores da frente, eles gostam da transição, gostam da velocidade, gostam da bola também, mas eles gostam de receber a bola no espaço. Precisa de jogadores com mais consciência de ter a bola, de ter a posse de bola, e defensivamente o Brasil ainda defende muito mal o centro do campo. E aí a gente vê o lance do Joelton. No futebol tem 3 zonas, né? Zona defensiva, zona de construção e zona de finalização, que é a parte lá da frente. Aí nessa área o Joelton tem que dar 2 toques na bola. Vê lá, carimba para trás, tem 2 jogadores livres. Reflexo, né? Assim, 2 jogadores livres,
E ali é o momento de você manter a posse de bola, ir para o vestiário com 1-0, dar mais tranquilidade para o Dorival acertar as coisas que para o final do primeiro tempo já estavam ruins. O Brasil perdeu o domínio do jogo, a Colômbia aumentou o seu ímpeto e a Colômbia é um time fisicamente muito forte. Os duelos, o Brasil perdeu a maioria deles no final do primeiro tempo. No início do segundo tempo melhorou o Brasil. O Brasil foi muito bem assim no início do segundo tempo, teve finalizações, mas aí a Colômbia ela foi ganhando mais corpo, porque fisicamente os duelos o Brasil precisa tomar essa atenção, porque no jogo da Argentina agora também é um jogo de muito duelo, um jogo de muito contato físico, e um jogo que talvez eu pensando com a cabeça do Dorival, é um jogo para bloco baixo, para você conseguir sair em transição com essas balinhas aí que a gente tem do lado do campo. O Brasil precisa de campo, o Brasil não tem jogadores que gostam daquela posse de bola, de manter a posse de bola e manter o controle do jogo. O controle do jogo piorou um pouco depois que saiu o Gerson, se a gente esse o cara. Que ele tem uma característica... E ele saiu cedo no jogo. Porque o Joeliton, ele é aquele cara, ele é um 8 agressivo, né? Que pode jogar... Assim, hoje não funcionou com a posse de bola, né? Não entrou tão bem assim, mas o Gerson estava fazendo muito bem isso, né? De questão de ter um controle um pouco maior. Ele com o Bruno, eles se entendem muito bem, né? Vou voltar lá para Brasília, já vou usar isso de gancho, né? A saída do Gerson, o entendimento de vocês dessa alteração que ele teve que fazer, acho que com 20 minutos do primeiro tempo, né? Foi bem cedo essa alteração. E se vocês foram 7 alterações no jogo de hoje, um pouquinho a mais do que a gente está acostumado a ver. Se vocês gostaram das opções, se alguém que estava no banco, vocês acharam que poderia ter entrado, tem muita gente falando do Endrick, que o Dorival poderia ter colocado o Endrick, poderia ter colocado o Estevam, então eu quero ouvir de vocês. O que vocês cara já colocou 7, eles queriam que colocasse mais, hein? Não, aí teria trocado a alteração, né? É verdade, olha, o Gerson saiu com 26 minutos do primeiro tempo, para ser exato. E o problema é que o Dorival perde os 2 titulares, né? Os 2 volantes titulares para o jogo contra a Argentina. Não jogarão o Gerson, provavelmente, né? Machucado, tudo indica que não irá se recuperar a tempo de enfrentar a Argentina lá no Monumental de Nunes. E não terá Bruno Guimarães, né? Que tomou o 3º cartão amarelo. Então, ao que parece, caso não haja nenhuma surpresa, o meio-campo do Brasil terá André e Joelinton, né? Que são as opções restantes ali para as 2 funções de volante. Então, acho que estamos bem servidos. O Joelinton errou ali no começo do jogo, né? Foi desarmado no gol da Colômbia, mas acho que no fim das contas ele acabou fazendo um bom jogo até, especialmente no segundo tempo, quando ele conseguiu fazer a bola rodar um pouco mais, não? Ele fala muito da personalidade, né? Um beijo, Joana, Felipe, Alex, beijo para vocês aí. Fala muito da personalidade, porque num jogo desse tamanho, quando você comete um erro e o teu time toma o gol... Às vezes se encolhe, né? Assim, eu não vou dizer que é natural, né, até pelo calibre do jogador, muito tempo jogando futebol inglês, que é um futebol que emocionalmente te exige muito. Então ele se recuperou dentro da partida. Tanto é que o segundo tempo dele, ele ocupou ali um pouco mais o campo ofensivo, né, o sistema defensivo da seleção da Colômbia. Também a Colômbia, com as alterações, joga o seu time para trás. O Brasil inteligentemente consegue, com as alterações, ter um pouco mais de gás. O contexto da partida, no geral, por exemplo, os laterais da seleção brasileira, tanto o Wanderson quanto o Arana, eles estão devendo. Assim, a característica desses 2 jogadores é uma característica ofensiva. Os 2 jogadores atacam bastante. Aí eu não sei se a questão também de John Arias, que para mim é um jogadorzaço, e o Luiz Dias, cara, eu não posso subir, né? Que se eu subir, eu tomo nas costas aqui, a minha defesa... Enfim, não vai conseguir fazer uma cobertura. Então, acho que o Dorival tem algumas coisas para ajustar nessa seleção. E eu já digo logo de cara, assim, eu falei lá no pré de novo, lá no comecinho, Fê, do Wesley. O Wesley, ele entrou na seleção brasileira. Tem jogador que quando ele é convocado e estreia na seleção, o nosso comentário às vezes sentiu o peso. Eu não fiquei com essa sensação de que o Wesley sentiu o peso. Pelo contrário, eu diria. Tô errado? Que personalidade ele entrou no jogo de hoje. Ele queria o jogo para ele o tempo todo. E participou muito e bem. Né? Então, eu tenho a impressão, se tudo correr da maneira que a gente imagina que vai ser,
de que ele tem toda a chance de iniciar o jogo, porque o Wanderson não teve uma boa noite. O Arana, eu achei até, discordo um pouquinho do Denilson na questão do Arana, eu acho que o Arana até... Vamos começar assim? Eu preciso discordar, eu tô aqui para discordar, se eu tivesse aqui para concordar, eu não tava aqui. Eu tenho a impressão que o Arana fez um bom jogo até. Eu acho que ele teve as suas dificuldades defensivas muito pelo sistema da seleção, que permite muito espaço aos jogadores adversários, mas pelo menos na parte ofensiva, hoje o Arana apareceu pro jogo. Ele chegou logo com 3 ou 4 minutos antes do gol até. Ele chega à linha de fundo, faz uma ótima jogada e o João Pedro quase consegue empurrar. Depois do segundo tempo ele vem à linha de fundo mais uma vez, bate uma bola cruzada, que a bola desvia e sai em escanteio com bastante perigo. Tem a chance de gol no fim do jogo, que de cabeça, né? Que é um gol perdido. Não é um lance tão simples assim, né? Que ele podia escorar de cabeça, mas ele não está no tempo. Isso, então acho que ofensivamente o Arana fez o que, pelo menos eu imagino que ele pode fazer, talvez até um pouco mais. Defensivamente é uma questão para ser resolvida, mas é a seleção como um todo, acho que não é um problema só dele, não? A origem do gol da Colômbia, eu sei que isso talvez seja também impopular, mas enfim... a origem do gol da Colômbia também está num ponto do plano de jogo que eu imagino que seja algo que o Dorival tenha tentado evitar ao máximo, mas que aconteceu naquele momento. Quase sempre, quando o Brasil tinha a bola, o Vinícius buscava um espaço mais à esquerda e o Rafinha vinha para dentro. Quando o Brasil perdia a bola, especialmente se era um tiro de meta que dava para você se organizar melhor, o Rafinha vinha fazer o lado esquerdo, porque é um jogador muito mais habituado do que o Vinícius e faz melhor do que o Vinícius essa marcação com o lateral. O lance do gol da Colômbia é um momento em que está o Vinícius pelo lado esquerdo, ele perde o duelo para o Munhoz na origem do lance, não acompanha a volta, ele perde a referência do Munhoz, e aí o Arana se vê contra 2, o Joelinton ainda tenta fazer uma cobertura pelo lado esquerdo para ajudar o Arana, aí surge o primeiro cruzamento, daí vem a bola perdida pelo Joelinton e o gol. Mas essa é uma questão que a seleção vai conviver, assim, você tendo o Vinícius por ali, você vai precisar sempre ter alguém para fazer esse suporte ao lateral que estiver jogando, sempre que o adversário subir com 2 jogadores por aquele lado, subir com um lateral mais um ponto. Em relação à questão dos volantes, eu acho que assim, ainda é um ponto mal resolvido da seleção, né? Porque as características dos jogadores, assim, nenhum deles é exatamente um controlador de jogo, um organizador através de distribuição de bola. O Gerson é um jogador que conduz muito, de força, por isso que eu acho o Gerson um jogador muito mais... o melhor dele aparece mais perto do gol, às vezes partindo do lado do campo. E o Joelinton é um jogador que tem posição física, qualidade técnica. Quando a gente vê um jogador grande assim, a gente tende a valorizar o físico e não dizer que ele tem qualidade técnica. Ele tem qualidade técnica, mas ele é muito um chegador, né? Um jogador que chega muito, se aproxima da zona ofensiva. Também não é aquele jogador que organiza... Finalizou hoje, com perigo. Não é o jogador que vai organizar o time através de passe, distribuição de jogadas. Esse jogador é difícil da seleção encontrar. O que mais se aproxima é o Bruno ainda. Em termos de característica, de ter um pouco mais de capacidade de organização. O Brasil perdeu, vai para o jogo com uma dupla completamente diferente. E aí é evidente que preocupa você perder 2 jogadores nessa zona central do campo. Agora, eu continuo achando, e concordo com o Felipe, tinha feito essa observação no início, concordo com o Felipe. É um jogo que se o Brasil pode colher muita coisa se conseguir marcar bem a Argentina, eventualmente até ceder campo, defender um pouco mais baixo e acelerar com esses jogadores. Acho que o jogo pode pedir isso. O Rodrigo faltou hoje, né? Faltou do Rodrigo, né? Eu também acho que estava faltando do Vini, até os momentos finais do jogo. Os momentos finais do jogo, não estou falando pelo gol, não. Os últimos 15 minutos do Vinícius, hoje, foi o que a gente espera que ele faça com mais frequência e por mais tempo, Mas né? É o que a gente espera dele, mas não o que a gente espera do coletivo. Porque ele continua recebendo bolas, como receberam pela ponta, como o Savinho recebeu na direita, muitas vezes, jogando a bola no ponta para ele resolver. E assim, é evidente que um jogador com talento do Vinícius vai resolver eventualmente. Mas se você der a ele quase sempre a bola num contexto de 2, de 3 marcadores para ele resolver na individualidade, não é o que a gente espera da seleção brasileira em termos coletivos, né? O segundo tempo teve muito volume, muita imposição, mas muitas vezes o recurso ou que o ponta resolvesse na individualidade, sem tanta ajuda, assim. Agora, o lance do primeiro gol, aí também mérito da comissão técnica, né? Claramente estava no planejamento. Essas inversões Rafinha e Vinícius, o Rafinha vem receber a bola no espaço
no centro do campo e o Vinícius faz uma passe diagonal. espetacular. E aí você dá ao Vinícius um contexto. Aí que eu falo, o contexto de jogo favoreceu o jogador. Se dá ao Vinícius o contexto de ter a possibilidade dessa diagonal, levou com ele o Monhoz o tempo todo, até que ele se precipitou e fez o pênalti. Deixa eu passar lá para Joana, para Alex, para Felipe Bastos, para que eles também entrem nesse papo e conversem sobre o que a gente está falando aqui. Demais aí, a atuação cara, do Vinícius. Não, mas nós queremos saber especialmente de vocês aí. O que vocês acham de tudo que a gente está dizendo aqui, a questão dos laterais, a perda dos volantes, né, para esse jogo contra a Argentina e também a atuação do Vinícius hoje, né? Eu acho que, já antecipando, né, volante antecipando. Tá certo. Eu acho que no mano a mano ainda. Eu acho que o Wesley já está dando sinal, já está dando passagem aqui para entrar no jogo. Logicamente precisa de um equilíbrio defensivo, até porque é um lateral muito ofensivo. Mas eu acho que ele mudou a história do jogo hoje pra gente, pro Brasil, né? Ele entrou muito bem, muito agressivo, ofensivo, combinou muito bem ali com o Savinho do lado direito. É um jogador que no Flamengo ele já tem muita confiança e isso se fez ver também algumas vezes na parte defensiva. Ele teve 2 duelos ali com o Luiz e aí ele conseguiu ser agressivo, conseguiu roubar a bola. E é isso que a gente espera dele. Eu acho que ele já está dando sinal para passar à frente do Wanderson e pedindo aí uma chance. Nada melhor, eu acho, que ser convocado num Brasil-Argentina, você ter a oportunidade de jogar. E já falando também, isso é só uma ideia, não sei... Felipe! Oi? Oi? E aí nós iremos avaliar